Oi gente, tudo bom? Olha só, aqui eu vou deixar as nossas aulas de introdução ao Python e Matplotlib, né? Focando, né, direcionando para algumas animações simples, bem básicas de física, né? Certo que esse material está dedicado às minhas disciplinas no noturno, né? Pessoal da licenciatura, tá bom? Então é um material bem introdutório. Aqui é a primeira aula, certo? Onde a gente vai fazer algum overview de alguns conceitos básicos do Python e do Matplotlib que lá na frente a gente vai utilizar para algumas simulações de problemas básicos de física, tá bom? Então vamos começar aqui, né? Então assim, eu tenho programado no Python recentemente, principalmente para fazer essas simulações, porque realmente ele tem algumas ferramentas bem úteis, entendeu? Primeiro que ele é um script, não é bem um código, né? Ele é muito, assim, a sintaxe dele é muito resumidinha, muito bem direcionada, certo? No final das contas, até por esse caráter de script, o Python ele é mais vamos dizer assim, um conjunto de grandes caixas de ferramenta. Você tem um NumPy, tem um Scipy, tem um Matplotlib, que são como se fossem grandes caixas de ferramenta, onde você vai lá e lança a mão de algumas ferramentas. Por exemplo, eu quero desenhar um quadrado, você vai lá e lança a mão de uma ferramenta que desenha um quadrado. Quero desenhar um arco de ciclo, você tem lá uma ferramenta prontinha. E essas ferramentas, muitas delas são vetorizadas pelo NumPy. Você pode, digamos, atribuir variáveis vetoriais a ela. Se você quer, por exemplo, que um quadrado se mova, você cria o quadrado com o Matplotlib e cria um vetor posição para ele. E esse vetor posição é controlado pelo NumPy. Você pode botar ele guiado por uma equação, entendeu? Então ele é bem interessante. Ele integra bem essa parte matemática com a parte dessa parte gráfica, tudo. Então essa é a vantagem, né? Beleza? E, pô, hoje em dia você tem meio mundo de repositório, GitHub, a própria IA já sabe muita coisa de Python, tudo. Então assim, a coisa está bem evoluída, até para você ir meio numa linha meio autodidata também, tem bons caminhos, tá bom? Beleza? Então assim, aqui eu, por exemplo, o primeiro estilo de código do Python, de script do Python, é esse aqui. Então assim, o Python é diferente do C, né? Você não precisa ficar definindo variável, reservando variável. Não é tão necessário isso. Você define lá o número A igual a 10, ele já sabe que isso aqui é um inteiro. G igual a 9.8, ele já sabe que isso aqui é um número real, tá, né? Nome igual a Moura, ele já sabe que isso aqui é uma variável tipo string, né? E isso aqui é uma variável tipo booleana, certo? Uma variável tipo lógica, né? Beleza? Aí algumas operações matemáticas, a soma. Aí você faz soma igual a mais G. Mais ou menos como é feita a matemática, né? A potência é parecido com o que é feito em outras linguagens. Você tem esse símbolo de dois asteriscos aqui, né? Beleza? Então isso daqui é a ideia básica de um script em Python. Entendeu? Eu até tenho aqui, eu fiz até uma versãozinha deles aqui para você ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? A extensão é PY, né? Eu até montei aqui cadê? Um exemplo 1 tá aqui, ó. Eu montei um aqui, né? Por exemplo, esse aqui é o comentário, tá? Ó, esse aqui é o comentário, né? Aí tá como A igual a 10, ó, direto, tá vendo? Não tem, é só escrever A igual a 10, G igual a não sei quanto. Aí aqui eu fiz algumas operações, eu somei. Observe que eu chego aqui e digo soma igual a mais G. Eu não precisei definir esse soma primeiro. Dizer soma igual a dobro, não. Simplesmente ele vai lá, faz a conta e diz, olha, isso aqui no final vai dar um número real, então esse soma é uma variável real, entendeu? Potência e média, né? Soma igual a mais G, potência igual a asterisco 2, que é A ao quadrado, né? E isso aqui é a média, somar os dois. Você soma os dois, divide por 2. Tá? Aí aqui tem aqueles velhos comandos condicionais que a gente, né? Que a gente sempre, digamos assim, que a gente sempre usa, né? Que é uma coisa muito condicional. Eu vou passar por isso aqui, não vou explicar tanto aqui agora não. Mas isso aqui é um comando condicional onde eu faço um teste. Ele diz, ó, se essa variável ligado ela for verdadeira, então ele vai entrar nessa primeira condição aqui e vai escrever variável estado igual a ligado. Se ela for falsa, aí ela entra de variável estado igual a desligado. Então isso aqui é um condicional, tá bom? Depois eu vou explicar isso com mais calma lá na frente, certo? E aqui eu vou fazer as saídas, ó. Eu boto o nome, aí quem é a variável nome, ó. Tá aqui o nome. Tá vendo? Então eu tenho aqui, ó. Esse cara que tá dentro de aspas, ele aparece
ele aparece na tela. Isso aqui é como se fosse um texto que você escreve. Eu posso botar nome definido, por exemplo. Aí 2 pontos. Aí aqui, entre chaves, aí eu boto a variável. Isso aqui é a variável. Tá vendo? Mesma coisa aqui, ó, estado. Aí, estado, né? Aí aqui, entre chaves, está o estado, que é essa variável que eu defini aqui dentro do if. Entendeu? Resultado, valor de A. Aí você bota igual a, entre chaves, a variável A. E essa variável A está definida aqui em cima. Compreendeu? Valor de G. Então sempre é assim. Aí agora, soma obtida, sei lá. Né? Só para você ver que isso daqui que está depois dessa aspas, que por sua vez vem com esse F, é um texto. Para você chamar uma variável, você bota as chaves. E aqui você pode, inclusive, fazer a formatação da variável. Por exemplo, aqui eu boto esses 2 pontos, eu digo que eu quero uma variável com dois números depois da vírgula, entendeu? Depois do ponto, né? Compreendeu? Então eu vou executar esse código aqui. Lembrando que o if, esse comando if, eu vou explicar ele mais na frente, o que é bem esse condicional, tá bom? Ó, aí tá, nome definido, Moura, estado ligado, aí A igual a 10, G igual a 9.1, soma, potência e média, tá vendo? Observe que deu 2 casas aqui, ó. Se eu quiser 4 casas, eu boto aqui 4. Entendeu? Beleza? Observe que eu não formatei o potência. Por que eu não formatei? Ó, tu viu que deu 4 agora? Por que eu não formatei potência? Porque a potência, ela está aqui como o quadrado de um número inteiro. Então ele tá entendendo que isso é um número inteiro. Compreendeu? Por isso que eu não formatei, sacou? Compreendeu, gente? Então é isso. Então esse é um códigozinho básico, tá? Vamos voltar para nossas explanações aqui, né? Ó, aqui é um outro códigozinho aqui que é a criação das chamadas listas, né? As listas e os loops. Então a lista, gente, é uma coisa que é muito famoso em programação. As listas são vetores, certo? São vetores, são variáveis que guardam vários números, tipo um vetor mesmo. Um vetor do R2, ele tem 2 números guardados dentro dele. Ele tem a direção X e a direção Y. Um vetor no R3, ele tem 3 números guardados dentro dele. Ele tem X, Y, Z. Então a lista é como se fosse um vetor de N posições que você pode colocar. Aqui, por exemplo, eu criei um vetor de 6 posições. Ó, tá vendo? Aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui o que? Eu vou percorrer uma variável inteira aqui dentro. Ó. Ela pode ser 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Imagine que isso daqui seja a tabela dos tempos de um dado, digamos, uma queda livre. Tá? Né? Então eu guardo esses tempos num vetor. E aí eu posso percorrer eles com um comando chamado for. Então ó, eu vou fazer for t dentro de tempos. Então essa variável t aqui, ela vai caminhar aqui dentro. Então o primeiro valor de t vai ser qual? 0. Aí ele escolhe t igual a 0 e entra aqui. Aí ele calcula posição é igual a meio vezes g vezes t ao quadrado. Estão reconhecendo isso aqui então? Isso aqui é o meio de gt ao quadrado, né? Aí ele escreve no instante t, a posição é, entendeu? Então aqui eu estou calculando a posição e estou escrevendo aqui o tempo e a posição. Aí depois que ele fez isso, ele volta para cá. Aí ele vai para o próximo tempo. Qual é o próximo tempo? T igual a 1. Aí ele entra aqui. E o que é que garante que ele vai ficar indo e voltando aqui? É essa estrutura de indentação aqui. Você indentando esses comandos aqui, alinhadinhos embaixo do T aqui, tá vendo? Nessa forma aqui. Né? Você diz para esse comando que o bloco que tiver aqui dentro, o bloco que tiver aqui com essa indentaçãozinha aqui, ele vai ficar sendo repetido aqui, entendeu? Então ele vai fazer para cada tempo, ele vai escrever essa coisa aqui, ou seja, ele vai entrar e vai escrever esse cara, entendeu? Deixa eu mostrar para vocês aqui, viu, gente? É o exemplo 2. No instante 0 a posição é 0. No instante 1 a posição é G sobre 2, né? No instante 2, ó, e aí vai, entendeu? Compreendeu? E aí se assim, pô, bicho, eu achei poucos tempos, só tem 6 tempos. Vamos fazer mais aí uns tempinhos, bora. Aí você vem aqui, ó.
no cara que bota aqui, ó, 6, 7, 8. Não mudei nada aqui, ó. Por quê? Já está automático. Esse cara vai andar dentro da lista de tempos. Como a lista de tempos está definida aqui agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele vai aparecer, ele vai entrar aqui 9 vezes e fazer esse cálculo. 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom, galera? Beleza? Então isso aí são as listas e o comando for, que ele é muito utilizado, né? Então, bem, aí aqui entra essa coisa dos condicionais que eu disse que eu ia explicar para vocês com mais calma, né? O condicional é uma variável que é muito útil em programação, onde você faz questionamentos, tá? Então, por exemplo, olha esse bloco aqui. Digamos que eu defino uma dada variável como -5, tá bom? Aí agora eu quero fazer um teste. Eu digo, bicho, quanto é essa variável? Se essa variável for negativa, eu digo que isso é o estado ligado, por exemplo. Ou então eu digo estado negativo, energia negativa. Se a energia for zero, eu digo que é, sei lá, partícula livre. Um exemplo, tá? E se a energia for maior que zero, porque você só tem 3 condições. Ou ela é menor que zero, ou ela é zero, ou ela é maior que zero. Pensando nos números reais, né? Só tem essas 3 condições, tá? Então, digamos que eu queira fazer essa pergunta para o programa. Eu digo, olha, eu quero que o programa pergunte. Se é negativo, ele escreva na tela uma dada resposta. Se é zero, escreva outra resposta. E se é positivo, escreva outra. Então, uma maneira de você fazer isso é usar esse comando aqui, que é o comando if, elif e else. Tá? Então, você pergunta, né? If quer dizer se a variável energia for menor que zero, aí você vai entrar, se ela for menor que zero, você vai adentrar nessa linha de comando aqui, aí ele vem para cá. Aí ele vai escreva estado ligado, tá bom? Mas digamos que ela não seja, que ela seja zero, aí ela vai entrar aqui, ó. Observe que tem uma indentaçãozinha também aqui, né? Tem indentação? Essa indentação é para que você tenha tá passando essa mensagem para o coisa só. Se essa linha for verificada, o que vai ser executado é essa linha que está indentada aqui, ó. Compreendeu? Agora, digamos que não seja negativo, vamos supor, digamos que for a zero, aí ele vai entrar aqui, ó. Aí vai escrever isso. Mas digamos que ela nem seja negativo e nem seja zero. Sendo número real, só sobra uma opção, que ele seja maior que zero. Então, ele chama de estado de espalhamento. Estou dando um exemplo. Então, é um programinha onde ele obtém uma dada energia e ele faz algumas perguntas. Só, essa energia ela é negativa, ela é zero ou ela é positiva? Em função de cada resposta, ele vai fazer uma dada, vai mostrar na tela alguma informação, entendeu? Então, esse tipo de pergunta é muito comum. Extremamente comum de acontecer, entendeu? Num programa de física ou matemática, essas coisas, entendeu? Beleza? Ok, galera? Então, deixa eu rodar aqui para vocês verem. Ó, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Vou abrir o programinha aqui para vocês verem. Tá vendo aqui? Energia igual a negativo. Aí ele vai entrar aqui, vai dar estado ligado. Tá vendo? Aí digamos que eu boto aqui, boto positivo. Tá? Quando eu rodar agora, tem que dar o quê? Tem que dar esse último aqui, ó. Tá bom? Tem que dar esse último aqui. Epa, abri errado, desculpa, gente. Ó, deu estado emparelhado, tá vendo aqui? Né? Tá vendo? E digamos que eu bote 0 aqui, 0.0. Né? Boto 0.0. Aí a partícula livre, tá vendo? Beleza? Então o if ele é muito importante e esse comando if ele é muito útil e ele faz essas perguntas e toma decisões em função das respostas, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos continuar. Isso também tem C, Fortran, tem todo mundo. Bem, outra coisa muito importante no Python e a gente usa muito são as chamadas funções, certo? São as defs, tá? A def é um tipo de função que você pode definir e você pode usar ela concomitantemente. Às vezes você precisa de uma dada equação matemática, ela vai se repetir ao longo do problema.
E aí você não quer toda vez ficar escrevendo aquela equação. Aí você cria uma def para aquela equação. Por exemplo, digamos que eu preciso calcular a energia cinética de um dado problema. Aí eu calculo uma def de energia cinética. Ela recebe a massa e a velocidade. Aí eu calculo K igual a 1 meio, né, de massa vezes velocidade ao quadrado. Tá vendo aqui? E retorno K. Então, dentro do programa, que é essa parte aqui, você pode sair usando, por exemplo, aqui, você define a massa, define a velocidade, aí eu estou já aqui, print, aí eu chamo a def aqui, entendeu? Então, eu posso chamar ela quantas vezes eu quiser, entendeu? Posso chamar ela várias vezes aqui, e aí ela vai calculando, entendeu? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o programinha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Aqui ó, eu chamei uma vez, ó. Aqui eu defini a def, tá vendo? E aqui eu chamei uma vez, ó. Aí eu posso chamar outras vezes, eu posso dizer aqui, só vou chamar outras vezes aqui. Vou chamar aqui, vou botar agora massa igual a 1, velocidade igual a 2. Aí chamei de novo. Aí posso chegar aqui e dizer, ó. Vou chamar de novo. Igual a 3, velocidade igual a menos 4. Sei lá, entendeu? E aí, ó, eu fiz 3 chamadas da função, tá vendo? Aí quando eu executar ela aqui, ó, vai dar 3 valores de energia cinética diferentes. Viu aí? 3 valores de energia cinética. Tá vendo? Porque foram as 3 chamadas aqui, entendeu? Beleza? Então esse é o uso das defs. É bem útil esse uso de função. Isso também tem no C e também tem no Fortran, tá bom? Bem, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, acho muito legal é o NumPy. O NumPy ele traz uma variedade de ferramentas, entre elas a chamada vetorização, tá? E essa vetorização é muito interessante, porque você consegue fazer operações usando vetores, parecido com o que a gente faz em matemática, em cálculo, né? Então você às vezes evita loops, por exemplo. É uma coisa que eu uso muito, principalmente naquelas simulações que eu faço. Tem muita simulação naquela que eu tenho que estar fazendo meio mundo de loop, eu faço tudo vetorizado, tá bom? Então, qual é a ideia, né? A ideia é você criar, primeiro você tem que chamar o NumPy para o programa. Aí você chama dessa forma aqui, ó. Tá? Você define esse NumPy como CNP e você coloca ele dentro do programa. Então você tem que no cabeçalho do programa colocar isso com essa linha aqui, tá? E aí depois você pode usar esse comando aqui em the array para criar vetores ou matrizes e trabalhar tudo com isso, entendeu? Então, por exemplo aqui, veja um exemplo aqui, ó. Você usa aqui o import NumPy. Aí eu vou, por exemplo, criar 10 números, 10 pontos entre 0 e 10, tá bom? Aí você tem, por exemplo, aqui, esse comando np linspace. Ele vai, aí você, como é que ele funciona? Você coloca aqui o ponto inicial, que é 0, o ponto final, que é 10, tá? E quantos pontos você quer ali dentro. Beleza? Então, esse cara aqui, essa linha de comando, ele vai criar um único vetor, um vetor tempo, que tem 10 posições ali entre 0 e 10. Então ele já faz isso automático. Então quando eu escrevo aqui print tempo, eu não vou escrever um número, eu vou escrever um vetor com 10 posições. Compreendeu? Então isso é muito interessante, né? E é muito fácil de trabalhar, né? Outro comando interessante que a gente tem aqui, que é um que cria vetor 0, né? Por exemplo, esse cara aqui, esse dados igual a np0, np10. Isso aqui eu estou criando um vetor com 10 posições e eu começo ele tudo 0. Então, esse dados aqui, gente, não é um número dados. É um vetor com 10 posições e 10 posições 0, entendeu? Então, deixa eu executar aqui o programinha para vocês. Esse é o exemplo 4, né? Exemplo 4. Não, exemplo 5 agora. Exemplo 5, pronto, tá aqui, né? Não, import NumPy. Deixa eu ver, será que tá muito pequeno essa fonte? Deixa eu botar uma fonte maior aqui, você. Cadê agora? Eu não lembro a coisa. Ah, não, é aqui. Fonte do editor. Vou botar 16, isso. Achei muito pequeno aqui. Pronto, melhorou um pouquinho, né? Então, ó, fonte aqui, ó, import NumPy. Aí aqui, ó. Esse cara aqui, isso aqui é um vetor, galera, viu? Isso aqui é um vetor com valores que começam em 0, terminam em 10 e 10 valores ali dentro, entendeu? E esse cara aqui também é um vetor, sendo que ele é um vetor com 10 posições, todo mundo 0, entendeu? Então deixa eu executar isso aqui para vocês verem. Sim, tem um detalhezinho aí que é importante falar, o seguinte, aqui você precisa, ó, vamos lá.
Primeiro aqui é o vetor, aquele vetor que tem 10 posições entre 0 e 10, tá vendo? Compreendeu? E aqui tem um vetor todo zero, sacou? Né? Então tem um pequeno detalhe aí que você precisa aprender. Por exemplo, eu posso colocar aqui, por exemplo, entre 0 e 20, tá? Beleza? O NumPy é uma, vamos dizer assim, é uma biblioteca separada. Então você precisa instalar o NumPy no seu, ó. Tá vendo aqui? Eu botei 10 posições entre 0 e 20. Aí começa do 0, termina em 20 e bota 10 posições aqui. Tá vendo? Beleza? Você precisa instalar o NumPy, viu, gente? Então você tem que instalar o Python e tem que instalar o NumPy, certo? O NumPy é como se fosse vamos dizer assim, um outro sistema acoplado ao Python, vamos dizer assim. Claro que tudo faz parte do Python, sendo que você precisa instalar o Python e precisa instalar o NumPy, tá bom? Beleza? No Linux isso é feito com um comando chamado pipe, PIP, tá? Você instala o Python, instala o pipe, que é o PIP, e pelo PIP, o pipe, você instala o NumPy, o Matplotlib, todo mundo, tá bom? Pronto, então, e ó, mesma coisa. Aí você pode já aumentar, não, eu quero mais, velho, eu quero 40 pontos aqui e quero 20 aqui. Pronto, tá bom, bota aí. Ele gera. Ele gera. Aqui está o vetor com 40 posições, de 0 e 20, e aqui está o vetor com 20 zeros, tá vendo? Então é uma vantagem muito grande assim de você trabalhar com a vetorização, entendeu? E vai ficar mais claro quando a gente for fazendo as operações matemáticas. Beleza? Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo para vocês aqui. Digamos que eu queira, né, calcular, por exemplo, sei lá, eu quero calcular uma função seno de x. Seno de x, tá? E aí, velho, eu quero o seno de, eu quero plotar, digamos, essa função. Ou então eu quero ter os valores, né? Então, como é que eu faria isso em Fortran C? Eu iria criar um vetor, né, com x igual a 0, 0.5, 0.1, não sei quanto. Eu ia criar um vetor x com 10 valores de x, entre 0 e 2π, por exemplo. E depois iria tirar de cada um, fazer um loop. Então, aí já teria um loop, porque eu teria que ter um loop para criar esse vetor x. Depois eu teria que ter um seno de cada valor desse. Então, eu teria que ter um loop, onde eu iria dizer que seno da posição i é igual a o y na posição i é igual a seno de x na posição i, né? E fazia um loop ali para preencher, né? Assim. Aqui eu não preciso fazer nada disso. Eu uso o NumPy. Aí eu crio um vetor x de 0 a 2π, por exemplo, tá aqui. Aí o NumPy tem um π também, é um npπ. Isso aqui é o número π, tá bom? Então aqui essa primeira linha que eu estou marcando aqui, ela vai criar um vetor com 10 posições entre 0 e 2π. E depois eu faço como se estivesse fazendo matemática. Eu faço np seno, que é a função seno no NumPy, x. Eu calculo o seno do vetor, velho. Eu não calculo de cada elemento. Eu calculo do vetor. Com isso, ele já cria um vetor y que tem todos os senos de cada um. Problema. É interessante, né? Se eu não tivesse o NumPy, eu ia ter que fazer um loop para um x, um loop para y. É um negócio meio complicado, né? Então, vamos dar uma olhadinha nesse programinha. Tá? Então, já recapitulando, né? NumPy, aqui eu crio o vetor e aqui eu tiro o seno do vetor. Aí isso me cria um novo vetor, entendeu? Quando eu escrever esse print aqui, eu vou escrever um vetor aqui, um vetor já que é o seno de x, entendeu? Tá vendo aí? Compreendeu? Que já é o senozinho de x. Beleza? Então é bem prático, né? Se você quiser trabalhar com matemática em geral, é bem prático. Então, por exemplo, aqui eu fiz um outro exemplo aqui. Bem, esse exemplo aqui seria o exemplo mais manual, só para vocês terem uma ideia, né, de como é que a gente faria isso em Python, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu criei, né, eu estou criando um problema tipo de queda livre, só para você ver como seria fazer essa coisa com for, né, em Python. Aqui eu defino um G, defino aqui um vetor usando o comando range. Esse aqui quer dizer 0, 1, 2, 3 até 9, tá bom? Então esse comando, essa linha aqui de comando, né, ela vai criar um vetor chamado tempos,
que ele vai de 0 até 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? Que são os seus tempos. Aí eu crio um vetor posições que ele é vazio, que ele vai ser preenchido ao longo do meu programa. Então eu crio ele vazio, assim. Isso aqui é a maneira de criar ele vazio, tá bom? Aí o que é que eu faço? Como eu disse, eu vou fazer um loop. Eu faço um loop, eu digo, ó, um loop onde o t vai caminhar aqui dentro do vetor tempos, que nem a gente já fez, né? Aí eu calculo o valor de y, e aí eu uso esse comando aqui chamado o posições, que é o vetor ponto append. Isso aqui é um recurso do Python que ele faz o seguinte: tá vendo esse número real aqui que eu calculei aqui? Esse número real ele pode ser colecionado dentro da lista posições, do vetor posições, através desse comando aqui. Eu digo, olha, posições, que é esse posição aqui, ponto append. Então ele vai pegar esse cara, vai alocar aqui dentro. Então, para cada valor de t, ele calcula R$1 aqui e coloca esse cara aqui dentro. Então, no final das contas, ele vai ter um vetor posição, que é o meio de gt ao quadrado. Tá bom? Beleza? Então, essa seria, digamos, a maneira de você fazer isso sem um NumPy, né? Certo? Ok? Sem um NumPy. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Só para você ver como seria trabalhar no mundo Python sem o NumPy, né? Ó, tá vendo? Isso daqui ó, cria um vetor, né? Um vetor do tipo assim, ó. 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entendeu? Cria esse vetor. Esse loop faz o t caminhar aqui dentro. O primeiro t é 0, depois é 1, depois é 0. Aqui eu calculo o meio de gt ao quadrado. E aqui eu coleciono esse cara. Eu introduzo o valor que der aqui nesse cara posições. E aqui eu escrevo o vetor posições com as 10 coisas, né? Os 10 valores, entendeu? Então esse é o mundo, seria o mundo sem se você fazer, ó, tá aí, tá, você fazer o cálculo usando o loop, né? Beleza? Para loops pequenos é rápido, para loops grandes o loop em geral é uma operação bem lenta, né? Ok? Então vamos lá, né? Bem, esse tipo de coisa aqui, ele assim, não é tão útil, mas, bem, isso aqui vai mais para a pessoa da área de ciência de dados, né? Às vezes você tem uma tabelona de dados, e aí você quer selecionar nesse cara alguns dados, ou então você quer retirar de um dado arquivo dados, né? Isso às vezes pode ser complicado em alguma linguagem. No Python tem umas maneiras interessantes. Tá? Então, por exemplo, supomos um exemplozinho bem fácil que você tenha esse. Eu vou abrir logo o código, né? Que aí no código eu já fico com o código aqui aberto aqui. E a gente já olha direto no código, certo? Então, bem, eu estou fazendo um overview, né? Dessas coisas aí pra gente ter uma noção geral dessas, digamos, especificidades da linguagem, né? Então vamos lá, digamos que alguém te dê um arquivo com um monte de dados e eles estão escritos de uma maneira bem não usual. Por exemplo, eu dou essa coisa aqui, a leitura, que é uma lista, que na verdade é um nome, né? Certo? A natureza dela é uma lista de valores, por exemplo, temperaturas. Sendo que na verdade ela te foi apresentada como um arquivo de nome, tá? Isso aqui é um arquivo de nome, né? Ok? Aí eu quero transformar esse arquivo de nomes em uma tabelinha chamada dados limpos só com os números aqui. Tá vendo? Só com os números, tá vendo? Beleza? Aí o que é que eu vou fazer, cara? Eu uso esse leitura split aqui, ó. Eu pego esse arquivo nome, seleciono onde tem essa vírgula aqui, ó, e esse comando leitura split ele faz uma separação do que está entre vírgula. Então ele já vai fazer uma separação. Ele vai pegar esse cara aqui e quebrar nisso, nisso e nisso. Aí agora eu uso um for, dizer, olha, o valor ele vai caminhar dentro do arquivo separado, que é o leitura split. Entendeu? Ó. Compreendeu? Então o leitura é esse cara aqui. Aí eu uso essa coisa do ponto split, aí ele vai pegar esse arquivo, tirar as vírgulas e vai separar nisso, nisso e nisso.
Então o primeiro valor vai ser 25.4, o segundo valor vai ser 26.1, o terceiro valor 24.8. Aí o que é que eu faço? Eu coleciono eles nesse dados limpos. Entendeu? Então agora o dados limpos é esse valor, esse e esse. Compreendeu? Aí eu escrevo esses dados e depois eu vou fazer uma coisa aqui interessante, ó. Eu vou definir uma variável média que é a soma dos dados, que no Python é assim, você faz sum sobre uma lista, ou sobre um vetor. E aqui eu vou calcular o tamanho dessa lista. O len, ele calcula o tamanho dessa lista aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho 3 dados, né? Então ele vai somar os 3 e dividir por 3 aqui. Entendeu? Então isso daqui é uma média, tipo uma média aritmética. Soma todo mundo e divide pelo número de valores, entendeu? Aí vai escrever o valor da média aqui. Então ele faz as duas coisas. Ele pega um arquivo dado para você misturado, né? Separa ele através da localização das vírgulas, separa esses valores, escreve os valores separados e calcula a média. Então, ó, escrevi os valores separados e calculei a média. Beleza? Ficou claro aí, galera? Né? Então, essa é uma coisa simples, mas é uma coisa bem útil, né? Então, assim, vamos tentar aqui fazer bem, assim, existe outras formas de você trabalhar esse negócio de matemática e vetores e tudo mais. Não existe uma biblioteca chamada MAT, certo? Ela é bem interessante. Ela tem muita coisa assim parecida com o NumPy, algumas coisas parecidas, né? Por exemplo, ele tem comandos. O NumPy tem um pi, né? O MAT também tem um matpy, né? Tem uma variável de raiz quadrada lá. Então, por exemplo, aqui eu estou calculando o período aqui, 2π raiz de L sobre G, né? Então aí eu estou usando a biblioteca mat aqui, 2 matpy mat sqrt. Se fosse no NumPy seria np sqrt, entendeu? Então assim, no final das contas é uma biblioteca com algumas potencialidades também, sendo que eu particularmente prefiro o NumPy, viu? Mas ela existe também, tem algumas facilidades também, tá bom? Pronto, agora vamos fazer agora uma olhadinha no que seria o Matplot, tá bom? Beleza? Bem, o Matplot, cara, eu gosto muito do Matplot, eu tenho estudado muito ele nos últimos anos, sabe? Ele tem muitas vantagens, assim, muitas bibliotecas para você fazer visualização 2 e 3D, sabe, cara? Tem muita coisa. E para fazer movimento também, tem umas coisas bem interessantes, sabe? Então é bem legal. Né? Então assim, vou direto à coisa. Plot simples. O que você vai fazer? Você importa o NumPy, importa o... Deixa eu dar um zoom aqui nesse negócio aí, tá meio... não tem que ir para apresentação, né? Então, ó, você importa desculpa. Você importa o NumPy, importa o Matplot, a importação é assim. Aí eu simplifiquei ela aqui como PLT, né? Aí o que é que você vai fazer? Ó? Essa parte aqui, deixa eu abrir o código, né? Abrindo o código fica mais fácil para poder a gente já olhar direto no código. Então vamos lá. Então, eita, peguei o código errado, desculpa, gente, foi mal. Agora sim. Então vamos lá. Ó, tá aqui, né? Ó. Importa o NumPy. Aí você importa o Matplot. Ó. Matplot também você precisa instalar. Eu instalei ele com um pipe, tá? Beleza? E aí você importa ele, assim, a abreviação dele é o PLT. Aí vamos lá. Aqui é uma instrução NumPy para gerar uma função seno. A gente já usou ela. Você cria aqui um vetor e aqui você cria o seno, né? Então, isso daqui, gente, é uma tabela. É uma tabela, né? Tabela, né? É a coluna 1, né? Coluna 1 da tabela, né? Da tabela XY. Beleza? Ok? E aqui é a coluna 2 da tabela XY. Onde X vai de 0 a 2π e o Y é o seno de X, tá bom? Pronto, beleza? Aí agora eu quero plotar. plt.plot x, y. Plota a tabela. E depois dá esse comando aqui, que é o comando para mostrar, que é o plt show. Pronto. Quando você rodar esse bichinho aí, código sem tamanho nada, ele já vai mostrar para tu a função seno. Beleza? Ficou a função seno aí. Legal? Aí se tu quer fazer uns enfeitezinhos, né? Tu quer fazer uns enfeitezinhos, quer botar mais algumas coisinhas, quer plotar um seno e um cosseno. Aí vamos lá, vamos plotar um seno e um cosseno.
botar um seno e um cosseno. Aí você define aqui o vetor x. Aí você faz PLT plot x. Aí aqui, ao invés de definir y, eu botei logo aqui NP seno de x, NP cosseno de x. Entendeu? Então quando eu rodo aqui, ele vai plotar seno e cosseno. Interessante? Né? Aí eu vou abrir logo aqui, porque aí já fica mais fácil, que é só mostrar os códigos agora. Aí se eu quero fazer uns enfeitezinhos, não, eu quero uns enfeitezinhos, eu digo, ó, eu quero plotar seno e cosseno, quero botar um nomezinho do que é cada um, e quero dizer que o eixo x é x e o y é y. Aí o que é que eu faço? Import num, matplot, defino o vetor x. Aí aqui eu faço a seguinte coisa, eu plplot x np seno de x label. Depois o outro plplot x np cosseno de x label. Aí o que é que eu faço agora? Eu vou botar um nomezinho, plt x label. Quer dizer o que? O nome do eixo x. O que tiver aqui entre aspas aparece no eixo. Entendeu? Então eu botei um x aqui entre aspas, vai aparecer x. Mesma coisa no y. E aqui tem um comando do plt legend, que ele faz ligar esses labels aqui. Entendeu? Então quando eu rodar esse programinha simples aqui, ele vai plotar as duas figuras e vai botar, plotou as duas figuras, botou aqui a legenda e botou y aqui e x aqui, entendeu? Se tu mudar aqui, x grande, aqui, né? Um exemplo, y grande, tá? E se tu comentar esse cara aqui, desligar o legend, aí o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Vai mudar o nome do eixo, x grande, y grande, e desapareceu aqui a legenda. Compreendeu? Tranquilo, galera? Vou mostrar outro código aqui para vocês, né? Tá. Isso aqui é outra coisa que eu uso bastante também, que é o scatter, que é outra forma de plotar, tá? Então, por exemplo, aqui eu lancei mão de uma propriedade bem interessante aí do NumPy. Ó, lembrando, né? NumPy e matplot, tá vendo? E aqui ó, eu criei um vetor que tem 100 posições aleatórias. Isso aqui é um gerador de número aleatório. Ele gera números aleatórios entre 0 e 1, entendeu? Então ele vai lá no intervalo entre 0 e 1 e ele escolhe números ali dentro, entendeu? Beleza? A mesma coisa aqui. No intervalo 0 e 1, ele vai lá dentro e escolhe números aleatórios entre 0 e 1. Então, isso daqui é um vetor com 100 posições aleatórias entre 0 e 1, tá bom? E agora eu quero plotar esses pares, x e y, parecendo que eu quero plotar ponto. Então, uma maneira interessante é o scatter. Então, plt scatter x, y, onde tem cada x, y, ele vai plotar um pontinho, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui, viu? Tá vendo aqui? Pontinho aqui, ó. E aí, esses pontos são, por exemplo, eu já usei muito esses pontos para fazer aqueles gráficos de dinâmica molecular, que eu já fiz. Acho que quem me acompanha no Instagram lembra que eu fiz um Instagramzinho que eu tenho chamado um tiquinho da física, né? Que tem vídeos interessantes de dinâmica molecular, tudo. Eu uso esse cara aí. Tá bom? Então vamos lá, né? Então tô aqui, né? Cadê? Scatter, beleza? Aí deixa eu abrir outro código aqui. Bem, esse código aqui é interessante. Esse código aqui é um código bem. Deixa eu mostrar para vocês aqui, viu? Deixa eu mostrar para vocês como ele é interessante. Não é interessante? Bonitinho, né? É uma das facilidades aí é uma das facilidades do matplot. Deixa eu te mostrar. Ele, bem, NumPy, matplot, certo? E aí eu tenho aqui uma variável z, que é uma variável 2D. Eu tenho
É como se eu estivesse criando uma matriz, entendeu? Esse Z, ele é uma coisa do tipo assim, ele é uma coisa do tipo assim, coisa x, y, entendeu? São números, né? É como se fosse uma matriz de números aleatórios, entendeu? Uma matriz 30 por 30, entendeu? Então eu estou criando uma matriz 30 por 30, 30 números aqui, 30 números aqui, e cada número desse é aleatório, compreendeu? Então, como é que você faz isso? Usa esse comando nprand rand, que é isso. Aqui você define o tamanho da sua matriz e aqui você escolhe o número aleatório. Então são números aleatórios entre 0 e 1, sendo que eles são dispostos nessa organização de matriz, tá bom? Aí agora, velho, eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar esses números e quero projetar eles no solo. Isso é muito comum, essas curvas de projeção, curva de nível, né? Curva de temperatura, isso é muito comum, entendeu? Você fazer isso, porque às vezes você pode escolher, digamos, cores bem específicas. Eu quero uma cor vermelha para quando for bem intenso, e quero uma cor, sei lá, preta ou mais opaca quando for um número pequeno, por exemplo, né? Eu uso muito isso, por exemplo, quando eu faço aqueles vídeos de radiação ou de propagação de ondas, né? Quando não tem onda, eu boto uma coisa mais opaca, e quando tem, eu boto uma cor mais azul ou mais vermelho, né? Aí fica um contraste bem interessante. Então, a forma de fazer isso é esse comando aqui, ó. PLT IM Show. Só esse comando ele pega essa matriz e faz esse plot dessa matriz com esse código de cores. Então é uma coisa bem básica, entendeu? E aí esse cara aqui ele vai definir qual é o código de cores. Aí a gente pode depois fazer umas modificações aqui dentro para escolher um código de cores até mais bonito, sabe? Por hora é só você chamar esse cara aqui. Depois eu posso explicar como é que a gente põe algumas coisinhas aqui dentro para ele ficar mais digamos, um pouquinho mais detalhadozinho, tá bom? Então quando você roda aqui, ó, ele faz isso, ó. Aí você vai dizer, mas ficou o negócio tudo meio doidão. Não sei, porque é um número aleatório entre 0 e 1, ele não tem nenhum número preferencial. Todos os números são igualmente prováveis, entendeu? Aí aqui está o código de barra, né? O 0 é uma cor mais escura e uma cor mais próxima de 1 é amarelo, tá vendo? Entendeu? Né? Deixa eu mostrar mais uma coisinha aqui para vocês. Ah, cara, isso aqui é bem interessante. Isso aqui é uma coisa bem legal. Essa coisa que acho que vocês vão achar legal. Isso aqui é o seguinte: eu vou criar um vetor, dois vetores, vetor para x e vetor para y, tá? Que eles são vetores assim, entre menos 3 e 3, tá legal? Entre menos 3 e 3, e vou gerar números com 50 posições aqui. Então, vou gerar vetores com 50 posições. Então, ó, o x é um vetor entre menos 3 e 3 com 50 posições. O y é um vetor entre menos 3 e 3 e 50 posições. Até aí tranquilo, né? Aí agora, velho, eu vou criar uma coisa chamada Mesh Grid, que é uma vantagem do problema do Matplotlib e do NumPy, né? O que é o Mesh Grid? É o seguinte: quando você tem um conjunto de pontos x e y aí, certo? Esse conjunto de pontos, eu preciso criar um grid, para representar ele, né? Esse grid, cara, o que é esse grid? Esse grid é o seguinte: pensa a seguinte coisa. Quando eu disponho esse monte de x e y lá, ele vai formar como se fosse um plano cartesiano, né? Então, cada ponto daquele ali, ele vai ter uma componente x e uma componente y. O ponto de cima, por exemplo, digamos que eu tô, né, suponho que eu tenho a seguinte coisa aqui. Vamos fazer um desenho aqui, usando aqui os comentários aqui para você entender, viu? Beleza? Então, digamos que eu tenho aqui uma matriz aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para ver se fica claro. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1, 2, 3. Tá? Aí aqui eu vou ter o quê? Epa. Aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter, digamos, 4, 5, 6. Né? E aqui é 7, 8, 9. Tá bom? Então veja. Esse cara aqui, ele é o cara que tem o primeiro valor desse x aqui e o primeiro valor desse y aqui. Certo? Então esse cara aqui, que eu chamei de 1,
é o ponto que representa o primeiro valor de x e o primeiro valor de y, tá bom? Beleza? Esse cara aqui vai ser o primeiro valor de x, o segundo valor de x e o primeiro de y. E assim vai, né? Tá bom. Essa representação aqui, eu posso representar ela de uma maneira um pouquinho diferente. Eu posso criar o seguinte, só, esse ponto aqui, que é esse cara que é 1, ele tem a mesma coordenada x desse cara aqui e a mesma desse cara aqui. Só muda o y. Tá vendo? Então, essa coluna aqui, que é 1, 4, 7, ele vai ter a mesma coordenada x aqui. O que é que muda dele? Muda só o y. Por outro lado, essa linha aqui, ela vai ter o mesmo y. O que é que muda? O x. Entendeu? Então, essa é uma outra forma de representar. Essa é o Mesh Grid. Então, você cria um grid com isso. Você repete, né, o x. O x vai ser um vetor que tem todas as componentes x e vai repetindo aqui uma das outras componentes. E o y vai ter todas as componentes y e repete a componente x. Entendeu? Então, esse é o Mesh Grid. Com esse tipo de estrutura de grid, ou seja, x e y são matrizes, não são mais vetores. Entendeu? São matrizes que representam a coordenada x e matrizes que representam a coordenada y. Com essa representação, eu posso calcular o Mesh Grid para z, por uma fórmula, por exemplo. Digamos, chuta aí, eu botei aqui seno da raiz quadrada, que é bem bonito. Então, isso daqui vai ser também uma matriz para o z. Compreendeu? E aí, velho, com isso, você pode fazer uma figura 3D, que é esse subplot, que é o plot surface. Então, vamos lá. Aí aqui, para fazer a projeção 3D, eu preciso de algumas coisas. Eu preciso primeiro criar a tela. Então, é esse comando aqui, criar a tela. Aqui eu já criei os grids. Tá bom? Aí aqui eu vou criar a tela. Aqui eu vou criar os eixos tridimensionais. Então, esse comando aqui, ó. Ele vai, dentro dessa figura, ele vai adicionar um eixo, um plot de 3 eixos. Que é a maneira de adicionar essa daqui, ó. Aí, aqui dentro desses eixos, eu faço um plot de uma superfície x, y, z. Aí ele vai pegar esses grids x, y, z, essas 3 matrizes de grids, e vai cobrir ela com um manto, como se fosse um tecido. Entendeu? E aí fica um efeito bem bonitão. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Fica um efeito bem bonitão. Viu aí? Não fica bonitinho? Observe que você vê o quadriculadozinho do grid. Interesse? Que é exatamente isso que eu falei. Ele pegou a matriz de grid para x, a matriz de grid para y e a matriz de grid para z, juntou as três, fez um tecido, vamos dizer assim, de uma maneira coloquial, e cobriu a curva seno de raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a curva que eu escolhi lá. Você viu aqui? Tranquilo? Então é isso, né? Então essa é uma das facilidades aí do Matplot, quando você quer fazer plots 3D, entendeu? Agora, existe outra maneira de fazer plot 3D também no Matplot, não só tem essa não, tá? Essa é uma das mais bonitas, né? Que eu particularmente gosto e que eu uso bastante. Mas tem outras maneiras bonitinhas aqui também, legalzinho também, que essa é mais simplesinha aqui. Que é, por exemplo, essa daqui, ó. Tá? Bem, aqui eu tenho o NumPy, né? Tenho o Matplot e tenho esse daqui, né? Que eu não sei se eu falei do outro, mas eu esqueci de falar aqui, perdão, gente. O plot 3D, ele precisa você importar essa linha aqui, eu esqueci de falar, né? Que é esse cara aqui, que é o Matplot 3D, né? Que esse cara aqui é que possibilita, essa linha aqui possibilita fazer essa coisa desses plots tridimensionais, tá bom? Então perdão, esqueci de falar. Então, além do NumPy para vetorizar, além do Matplot, você precisa chamar essa extensão aqui, tá bom? Então, esqueci de falar isso aí. Pronto, agora vamos pegar. Aí aqui, então, mais uma vez, esse combo aqui é sempre constante para fazer desenhos tridimensionais. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar um vetor T aqui, ó. T igual a um vetor com 200 posições entre 0 e 10. Aí eu vou fazer tipo uma curva paramétrica, x igual a cosseno de t,
y igual a seno de t e z igual a t, tá vendo? Tipo uma curva paramétrica. Aí eu faço aquele mesmo esquema, ó. Crio a figura, crio os eixos tridimensionais e dentro desses eixos eu faço um X-plot. Entendeu? Aí boto X, Y, Z. Aqui não vai ter manto, aqui só vai ter o plot ponto a ponto dessa curva paramétrica aí, que dá basicamente esse negócio bonitinho aí. Tá bom? Que eu também uso bastante. Quem acompanha o meu canal lá no Instagram sabe que eu usei isso aí para trajetória de elétron, essas coisas, né? Tá bom? Beleza? Pronto, então acho que por hoje tá bom, né? Acho que a gente já viu bastante coisa aí, já ficou até meio longo o vídeo, viu? Então é isso, gente. Obrigado aí, viu? Obrigado, e a gente vai em breve aí, eu vou voltar pra gente fazer mais coisas aí de Matplotlib e de Python, tá? E em breve a gente chega nas nossas nas animações, né? Que é a parte mais interessante, tá bom? Muito obrigado.